calma. Vai agora? Então deixa eu dar boa tarde de novo, porque a gravação acionou só agora. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje a gente está inaugurando aqui o nosso Sextou Convida, que é esse momento onde a gente recebe um convidado aí com experiência de inovação para poder trazer conteúdo aqui para a gente. E hoje a gente vai receber o Matheus Couto. Matheus, que é engenheiro eletricista, especializado em telecomunicações, fundador da Solon, diretor na AGE, na ABAS, faz parte do Conselho de Inovação da Prefeitura de Salvador, do Parque Tecnológico também, tem vasta experiência de atuação em ecossistemas de inovação, participa de vários projetos, com alguns ecossistemas mais maduros, outros ainda em fase de estruturação, né, dentro e fora do país. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. A gente está ansioso aí para poder conhecer um pouco da sua bagagem, né, disso que você traz para a gente aí dos seus projetos, saber como que o Matheus e a Solvo podem contribuir para o ecossistema de inovação de Lauro de Freitas. Então, fica à vontade aí para fazer sua apresentação. Quando você se apresenta, né, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode mandar no chat aqui que a gente vai acompanhando. E no final a gente abre um espaço para bate-papo mesmo, né, para abrir o microfone, fazer pergunta, tá? Fica à vontade, a casa é sua. Beleza, tá tranquilo, gente. Primeiro, agradeço demais o convite, né, Fran? Acho que é sempre bacana a gente contribuir. Inovação vem muito disso, né? Da gente somar e trabalhar em rede. Então, sempre que a gente vai falar de inovação, acho que o primeiro passo é falar de todo mundo, né? Então, quando a gente vai falar de todo mundo, a gente entra no coletivo, o coletivo é o que, de fato, promove inovação. Assim, Fran trouxe aí uma introdução mais técnica, né? Eu acho que ela trouxe aqui as coisas que eu participo, que eu faço e tal, mas, entenda o seguinte, galera, só para deixar claro, né? O pessoal geralmente me chama mais de Couto, então esse Matheus aí na frente, vocês não vão ver a galera utilizando tanto, então acho que isso daí acontece. Nilce, e aí, beleza? Como é que você tá? Bem-vinda. Então, gente, só para deixar claro, né? Tipo assim, geralmente o pessoal me chama de Couto, então vocês podem me chamar tanto de Matheus ou Couto, só tá ótimo, não tem problema. E eu geralmente sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de sair mexendo e futucando nas coisas que eu não conheço. Eu acho que, assim, isso veio um pouco da minha linha e automaticamente eu também curto fazer a parte, né, de comilanças e fazer uma resenha, né, que tenha um bom coffee break, porque eu sempre falo, as melhores ideias sempre saem de um lugar onde tem uma mesa com comida e gente com intelecto diverso ao redor. Então, assim, eu falo para você, não só a nível de negócio, tipo assim, os nossos negócios hoje que mais faturam vieram dessas mesas com comida, tipo assim, um lugar simples, ideia simples, que a gente sentou lá, fez algumas coisas bem bacanas. E, na sequência, também a gente teve uma, como é que eu posso dizer, né, uma surpresa muito agradável, que é o relacionamento, né? Então, tipo assim, poxa, uma vez que você cativou, que você conheceu quem tá ali com você, automaticamente você gera laços. E inovação vem de laços também, né? Então, assim, laços diversos. Eu não vou me estender tanto aqui, tá, gente? Porque eu acho que é importante a gente entrar um pouquinho no foco, né, do que a gente pode trabalhar. Inclusive, eu geralmente gosto de fazer mesa redonda, eu gosto mais de bater resenha e tal, a galera perguntar, trazer entraves, trazer dores, né, ver ali o que, é que a galera tá precisando. E é uma coisa que eu sempre falo, eu sou viciado em problemas, né? Pô, todo lugar que tem problema, eu gosto de estar lá, porque, poxa, velho, isso aqui é uma oportunidade pra gente fazer uma coisa muito bacana. Então, é um pouquinho do Matheus, mas depois a gente vai conversar mais, beleza? Então, podem ficar tranquilos com isso. Gente, alguém quer dar alguma contribuição, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar agora? Ou tá tranquilo? Eu quero falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aí, doutora Nilza, como estamos? Eu sou Nilza. Obrigada, Matheus. Eu sou da Jomais, absorvente dérmico. Desenvolvemos um produto para quem usa sonda gástrica tipo Bottom. E o que o Matheus está falando aí não é nenhuma utopia que ele está falando. Eu estava desesperada para fazer um pitch, porque até hoje eu não consigo fazer um pitch. Pense vocês que eu procurei tantas outras pessoas e a última pessoa da minha lista que eu disse assim, tem que ser esse cara que vai me ajudar. Eu disse, ele não vai me atender, porque ele vai estar ocupado, ele não vai me atender. Poxa, quando eu pedi ajuda, Matheus foi lá e respondeu, e hoje aqui agora já estou desenvolvendo. A colega está corrigindo, porque eu escrevo demais, porque eu também falo demais, pela necessidade real. E assim, só agradecer, porque de fato a gente tem que ter humildade e ensinar aquilo que a gente sabe e aquilo que foi aprendido por todos nós. Nossa amiga Bárbara aí também, uma super gente boa, sempre me apoiando. Então, assim, eu caí de paraquedas no empreendedorismo, porque eu tenho um filho deficiente, e aí, por conta do meu filho, a gente desenvolveu esse projeto.
E eu não sou obrigada a saber contabilidade, finanças, eu não sou obrigada a saber falar, eu não sou obrigada a saber muita coisa do empreendedorismo, mas eu posso aprender se eu tiver pessoas que tenham paciência, que Matheus teve, que uma única ligação, gente, uma única de várias que assim eu venho pedindo, socorro, socorro. E hoje eu já estou com o meu pitch deck, meu pitch e o meu pitch. E agradecer a todos vocês. E Bárbara, gente, vocês precisam conhecer Bárbara, que Bárbara também é show de bola. Ela passa várias informações, ela não deixa o grupo parado. E isso é importante, isso é empreendedorismo porque a gente quer o outro junto com a gente, do nosso lado, né? E não atrás da gente ou inferior que a gente. E outra coisa, eu esqueci de dizer, viu? Eu sou muito pidona, eu peço demais, mas é para o desenvolvimento da sociedade. Um forte abraço a vocês. Valeu, Nilza. Na verdade, a gratidão é minha, né? Eu acho que quando a gente pede ajuda, a gente está sendo proativo. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente foi treinado a não pedir ajuda, né? Trabalhar sozinho. Se você não dá conta, você não é bom e tal. Então tem esses diálogos ainda, né? Que estão instaurados nas nossas cabeças. E é uma coisa que eu tinha conversado com Bárbara, né? Até nos treinamentos de governança. A gente precisa sempre trabalhar junto. Por quê? Quando um perde, perde todo mundo. Então, a gente tem que ter esse tipo de mentalidade aqui dentro dessa parte do ecossistema de governança. Então, governança é uma coisa, né, até adiantando um pouco para o recado final, não tem dono, né? A governança não tem dono, todo mundo é parte. Então, quanto mais partes nós tivermos, quanto mais partes desse ciclo a gente consegue trazer, melhor. E sobre Bárbara, tenho certeza aí que você falou de uma pessoa muito especial. Eu estou até muito feliz com a Abas, porque eu acho que a gente colocou uma galera, sabe, muito bacana, muito colaborativa, que vai desenrolar muita coisa. Então, assim, para mim não só um orgulho estar presente aí, né, na Abas, né, tipo assim, podendo fazer essas contribuições para o ecossistema, como também o nosso foco é educar. Então você trouxe aqui um ponto que eu vou estar trazendo na apresentação que eu acho legal, que a gente não aprende a ser empreendedor. Na verdade, eu brinquei, né, que a Solon foi meu primeiro empreendimento feito de fato, como é que eu posso dizer, de maneira totalmente regulada, né, se eu posso falar dessa forma. Um empreendimento de fato planejado, com capital de giro, com estratégias, com linhas de serviço. Então, assim, não é uma coisa comum. Geralmente a gente empreende por necessidade, empreende porque, digamos assim, você acha legal e tal. Então, e a partir disso você vai começando a se deparar com um monte de coisa que pode acabar danificando o seu negócio. Aí você fala, é culpa do empreendedor? Não, ninguém educou as pessoas a serem assim. Então, se a gente vai falar de ecossistemas de inovação, a gente automaticamente fala, primeiro, de colaboração e, segundo, de educação. Então, assim, a gente vai entrar um pouquinho em cima disso. E, galera, vou apresentar aqui um projeto, tá? Que eu tinha falado com o Fran, só para vocês entenderem um pouquinho do meu trabalho, que eu acho bacana, né? Então, eu acabei participando do Hub aqui de Salvador, do Colabore, o Hub Conquista, né? Fiquei um tempo em Helsinki também, na Finlândia, onde, tipo assim, setor público, setor privado, você não separa nenhum dos dois, tipo assim, eles são super adimplentes. Academia, velho, eu tive aula nas empresas, tipo assim, eu tava na Universidade de Helsinki, e a galera falava, não, velho, você vai ter aula agora, que vai ser a parte de modelagem educacional. Eu falei, pô, massa, vai ser que sala? Não, você vai para a empresa de educação que está fazendo aqui algumas pesquisas. Eu falei, caramba, então você vê que as hélices, elas são integradas, que as hélices são, digamos assim, muito bem trabalhadas. E o que acontece? Quando a gente vai para esses lugares que tem ecossistemas muito mais avançados, a gente volta com a lanterna, né? A gente volta com um pouco da máquina do tempo do que a gente pode trazer para a gente poder iluminar os caminhos da construção de ecossistemas bem feitos. Então, para mim é um prazer estar aqui trazendo esse conteúdo, inclusive amo perguntas. Eu sempre falo, né? A gente vai ter uma conversa de inteligência artificial mais na frente com a indústria, e me chamaram para poder falar também de uma outra temática em São Paulo, que é o que vai ser trabalho do homem e o que é trabalho da máquina, né? Então, assim, o que a gente vai ter de futuro e previsão. E aí, minha carreira de desenvolvimento também, né? Eu trabalho com código, né? Trabalho com essa parte de automação também. Acho super legal, além da parte de produto e modelagem de negócios. Mas são discussões muito relevantes que a gente tem que trazer. Eu acho que ninguém está falando disso, entende? São, tipo assim, são tópicos ainda pouco explorados. Mas vamos lá. Galera, vou fazer a apresentação aqui dos CITs, né, que são Centros de Inovação e Tecnologia, que são basicamente estruturas e, como é que eu posso dizer, organizações puramente voltadas para que a gente tenha uma linha completa de desenvolvimento de inovação sendo colocada aqui no meio, e podem perguntar à vontade, tá? Tipo assim, a apresentação acho que ela vai durar no máximo 20 minutos. Eu vou falar de maneira bem tranquila, mas não vou ser tão prolixo, né? Não vou entrar tanto na filosofia. Acho que a filosofia, depois a gente pode marcar até um papo presencial aí, Fran. Compra uns pãozinhos de delícia, tá ligado? Algumas coisas bacanas aí. Bota todo mundo na sala e depois a gente começa a viajar na maionese, que ali saem coisas boas. Beleza? Mas vou fazer o compartilhamento, galera. E se vocês conseguirem ver aqui, me avisem, tá?
Deixa eu liberar aqui. Tô conseguindo ver, gente? Tranquilo? Galera, então... Massa, bom demais. Isso daqui é um manual prático, porque eu vou falar para vocês. Quando eu comecei em 2014, e eu acho que isso é engraçado, né? A gente sempre começa desnorteado. Como assim desnorteado? Para onde é que vai isso? Né? O que é que eu faço? Você não tem muitas respostas, só tem perguntas na sua cabeça, e aí você começa a ter alguns problemas, né, com relação a, como é que eu posso dizer, né? A sua métrica, a sua celeridade de evolução, porque não tem ninguém ajudando, no sentido de você estar desbravando mesmo as coisas. E aí eu tinha conversado com o Tauan também, né, que é coordenador de inovação do Sebrae Bahia, e a gente sempre conversou muito sobre essa temática, sempre gostei de trocar essas ideias, e hoje o que a gente construiu em 8 anos, né, hoje a gente está conseguindo construir em muito menos tempo. Eu vou mostrar para vocês como fazer, de fato, um centro de inovação e tecnologia que você tem ali métricas bem definidas, estruturas bem feitas, e inclusive no início já da apresentação vocês já vão ver que vai ter um plano de ação para vocês, tá? Mas a primeira coisa que eu vou falar dos hubs é a galera fala, eu quero um espaço físico, eu quero um lugar para me reunir, eu quero um lugar para a gente desenvolver inovação. E eu falo, galera, esse pensamento é completamente errôneo. Por que ele é completamente errôneo? Como é que eu vou ter um espaço físico se eu nem tenho uma governança estruturada? Quem é que vai ocupar isso? Quem é que vai fazer o quê? E outra coisa, essa organização não é feita para você desenvolver só tecnologias ou inovação. A principal missão é você conectar. Porque o que mais acontece é isso. A academia não gosta do setor privado. O setor privado tem a versão do setor público. O setor público não está nem aí para os fundos de investimento. Então, assim, você começa a ver que tem o quê? Gaps, afastamentos dentro dessa linha. E quando você começa a fazer a conexão, quando você começa a harmonizar, aí sim você está começando a, de fato, desenvolver um ambiente próprio para inovação. E inovação, para mim, é uma coisa muito simples. Eu tenho uma diversidade de intelectos, tá? Quando eu falo diversidade de intelectos, são mentes diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, conversando sobre um determinado problema ou oportunidade, e a partir disso a gente consegue chegar numa convergência muito mais rica, entende? Só que para eu ter essa diversidade de intelectos, eu preciso conectar. Então, pessoas, dados alheios, capacitações, eventos também, vocês já se depararam com isso? Poxa, a pessoa está fazendo um evento igualzinho ao nosso aqui, e por que ela não se liga junto? Por que ela não soma? Por que ela não entra aqui nesse meio? Né? Então, assim, e aí eu vou trazer um pouquinho, né, da minha formação que é engenharia. A matemática ela é severa e ela reflete a realidade. Os vetores, quando eles estão apontando para várias direções, a gente tem, de fato, uma resultante muito menor. Agora, se a gente somos vetores, a gente consegue ter um resultante 1000 vezes maior. Então, assim, juntar é algo fundamental para que a gente tenha uma boa conexão e tenha resultados com base nisso. Então, as organizações, sejam públicas ou privadas, oportunidades que ninguém pega, dores que ninguém resolve, investimentos, tudo isso, se eu fizesse um pequeno BI aqui sobre Lauro de Freitas, eu automaticamente já teria resultados muito bons. Tranquilamente, eu falo isso para vocês que, tipo assim, o BI, inclusive, ele serve para isso, né? Para a gente poder ter orientação por dados, que, inclusive, eu sou inimigo do bom senso. Meu negócio é trabalhar baseado em dados, por isso que a gente consegue bons resultados, né? Então, assim, tem dados na mesa, sabe exatamente o que está acontecendo, aí a gente consegue fazer uma rampagem muito boa. E aqui eu trouxe 10, eu poderia trazer 70, 80 benefícios, eu vou trazer só 10 para vocês, tá? Do porquê que é importante você ter um centro de inovação e tecnologia na região. Primeiro, você acelera a curva de maturação de inovação. O ambiente, o ecossistema vai ficando mais competitivo, vai ficando mais interessante, não só para olhares públicos, privados, mas também para olhares globais. Isso acontece muito, gente, não estou nem brincando aqui. E aí, vou trazer um asterisco. Aparecem novas oportunidades de empregos. Mas por que eu vou botar asterisco em novas oportunidades de emprego? E vou trazer um pouquinho da fala da Nilza aqui. Como é que eu vou ter novas oportunidades de emprego se eu não educo, se eu não sou um polo de ensino e capacitação? O que é que essa nova possibilidade de trabalho precisa para que eu consiga ocupá-la e não perder intelecto, que isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente hoje tem 70% da renda da empresa vindo do Sul e Sudeste. E para mim isso é uma humilhação, gente, porque eu queria muito que fosse 90% do Nordeste e, sei lá, 10% de outras regiões. Eu quero atender o local de onde eu vim, o local de onde eu nasci, o local de onde a gente tem uma riqueza popular muito grande. Então, tudo isso traz para a gente algumas reflexões importantes. A cultura empreendedora quer sair do individualismo para poder ir para o coletivismo, poder risada pra caramba, né? Que eu tava no interior do Piauí, e assim, tem algumas coisas que são parecidas, né? Aí um cara foi lá abrir um restaurante japonês. Aí veio outro cara, ele abriu um restaurante japonês. O que é que ele faz? Ele abre um restaurante japonês na frente do cara. Tipo, ele abre outro restaurante japonês. Aí eu falo, meu Deus do céu, velho, se ele só abrisse um fornecimento de salmão ou de, como é que eu posso dizer,
né, arroz, qualquer coisa que fosse, sabe, insumos para o restaurante japonês. Será que não seria uma coisa mais inteligente? Será que não seria um negócio mais bacana? Ele poderia vender o peixe para outras pessoas da cidade também? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente vai falar de empreendedorismo, a gente está falando de coletivo. Gerar dados sobre a região. Por exemplo, se eu perguntar hoje aqui, quantas startups nós temos dentro de Lauro de Freitas? Um número atualizado e fidelizado. Se a gente vai falar agora, quanto foi investido pelo município, pelo Estado, em Lauro de Freitas para a parte de inovação? Quanto que o setor privado investiu também? Quantas novas empresas surgiram nesse período de investimento? Quantos resultados nós tivemos? Então, tudo isso são dados da região. E não é para a gente fazer uma coleta anual, como eu posso dizer, né? Ter um biênio aí, não, gente. Isso era para ser uma coisa já de tempo real, tipo, não é tão difícil montar as coisas dessas. É só você direcionar como é que eu posso dizer, um investimento específico para isso, e a partir disso você começa a fazer um BI legal. A redução da invasão, tanto fiscal quanto de intelecto, quantas empresas que não saem dessa como é que eu posso dizer, né, desse ecossistema, porque não tem apoio, vou abrir outro lugar. Pô, achei engraçado isso, a gente foi apresentar a empresa em São Paulo, vieram de uma startup nossa, para você ter noção, não foi nem a Solvo, né, a gente pegou dos nossos empreendimentos, e a gente levou para São Paulo, eu falei, velho, a galera tá aqui, já tá faturando, tá tracionando, tá fazendo isso. 17 investidores vieram falar comigo, velho. E aí eu falei, pô, agora eu vou selecionar quem é o melhor investidor, ainda vou botar para fora quem não é. Então, assim, isso é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito pesada, sabe? De você ver a diferença das realidades. E a gente tem que ter isso dentro da nossa região. Então, assim, quando uma empresa sai, você perde colaboração fiscal, você perde competitividade no município. Aí vem a participação dos aportes editais, e para participar, eu não estou falando de aportezinho, centelha, aportezinho, a FAPESB, como é que é o nome? 70 mil, 100 mil, meio milhão. Não, estou falando de aporte de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, que aí já são a BDI, FINEP, BNDES. E esses editais maiores, você só consegue participar se você tem organização interna, se você tem dados ali dentro que justifiquem essa participação. Então é uma coisa muito pesada, tá, galera? E aí vem também o setor público, né? Setor privado, tô nem aí pro setor público. Dane-se, galera atrasada, não, a gente tem que ajudar eles. Porque eles fazem nosso reflexo. O setor público está diretamente integrado com o que a gente faz, tá? E a partir dessa melhoria do setor público, a gente também consegue novas políticas, novos fundos de investimento, mais incentivo para a criação de empresas. Então, tudo isso conta. Tudo isso é importante para a gente poder fazer. Tá falando agora com o Vitor Dutra, né, que também foi um dos fundadores do Hub Conquista. A gente está com a GovTech juntos, né, aí dentro da Solvo também. E a gente estava falando, cara, como a gente consegue facilmente alavancar o setor público, né, tanto a nível de processo, quanto a nível de digitalização, quanto a nível de comunicação, contato, gestão. Então, tanta coisa que a gente consegue fazer rápido, a galera não vai ser pejorada pelo TCU ou pelo MP, e automaticamente a gente consegue ter mais HH da prefeitura, mais dinheiro da prefeitura, sendo direcionado para onde interessa. Então, é coisa legal. E a partir disso, esse Centro de Inovação e Tecnologia vira um organizador de eventos, porque ele agora tem essa referência, e você também vira um engajador da comunidade. Então, isso daqui é um plano de ação se eu fosse fazer um plano de ação para o Lauro de Freitas, olha quantas coisas a gente já discutiu aqui. Que a gente já pode colocar na pauta, que a gente já pode colocar no papel para poder fazer uma boa atuação. E aí, seguindo, é uma coisa que eu sempre falo, né? Não existe equipe dentro de um centro. Ele tem que ser aberto à comunidade, tem como liderança um conselho gestor, que depois eu vou falar um pouquinho disso, né? A gente vai entrar nas ferramentas de construção. E aí eu acho engraçado, né? Que, tipo, as cidades que eu passo, a galera, cara, você tem que ser sócio nosso, você tem que entrar aqui no negócio, etc e tal. Eu não posso fazer isso. Porque eu não sou o ator local dessa região. Eu, no máximo, sou um advisor, posso ser um conselheiro executivo, né? Alguma coisa assim, um conselheiro-chefe. Mas nunca uma pessoa que vai assumir liderança, protagonismo no local. Porque quem tem que fazer isso são os atores locais. Então, imagine, vai reforçar aquele negócio, a capital controla tudo, né? Tudo vai para a capital. Não, tem que ser o interior, né? No caso, assim, das cidades mesmo, que tenham essa liderança, que provoquem que elas são tão capazes quanto qualquer outro município de fazer diferença. Então, isso é muito importante. Então, assim, o sítio ele tem que ser aberto. Tem uma gestão por trás, claro, sempre vai ter, né? A liderança ela é fundamental, mas a gente também tem que permitir a inovação, tem que permitir novos intelectos, tem que fazer um pipeline bacana para isso. Então, tudo isso é você fazer governança boa para inovação. E aqui eu vou trazer, tipo assim, um modelo de hélice, tá? Por exemplo, por que eu começo com os hubs de inovação, com os centros de inovação? Porque eles são pessoas que começam a dialogar com a universidade, com a empresa, com fundos de VC, com o poder público. Eles começam a fazer essa média, eles começam a aproximar um dos outros e mostrar que isso é real, que isso é possível. Se você vai pegar a CAT, né, que é lá
do Sul, né? Se você vai pegar a Associação Tecnológica Catarinense, os caras têm uma influência absurda no setor privado e no setor público. Para você ter noção, os caras agora estão fazendo Open Innovation pública, né? Estão recebendo 2 milhões só para poder fazer melhorias para a parte gestual pública. Então, tipo, isso é muito legal. Então, esses centros de inovações, eles são feitos para isso. Eles são feitos para a gente poder catalisar isso. Então, assim, e a gente pode categorizar, né, várias hélices aqui que a gente tem já de martelo batido, onde cada ator está. Feito isso, a gente tem aqui a nossa maturidade. Eu trouxe o índice Harvard. Eu podia pegar CERT, eu podia pegar o MIT também. Tipo assim, tem vários índices para você medir como é que está a maturidade do ecossistema de inovação. Aí eu pergunto para vocês, gente, como é que vocês acham que Salvador está e como é que vocês acham que a Bahia está? Podem dar um chute aí, um número qualquer. Na minha última pesquisa, o Sul estava em 73%, a Bahia está em segundo lugar. Não, vou até falar melhor, Nilson, só para poder deixar claro. A nível de maturidade, de uma nota de 1 a 5, quanto que você dá aí para Salvador e, digamos assim, Salvador que é a capital e a Bahia, no geral? Lauro, 2. O pessoal tá falando aí no chat, você tá vendo aí, né? Tô vendo sim. O bom de desenvolvimento é que a gente sempre trabalha com 2 telas, né? Então, tipo assim, dá para ver a apresentação, dá para ver o chat, tá de boa. Tá tranquilo. Galera, vou dar um choque para vocês. Salvador tá no nível 2.1 e nossa Bahia está no nível 1.3. Se eu for pegar a média. Então, aí eu vou entrar num detalhe importante aqui. Não é sobre pejorar a nota, é sobre a gente entender onde a gente está e onde a gente quer ir. E aí eu vou trazer uma coisa engraçada para vocês. Por que a gente está no nível inicial ainda? A gente ainda não tem papo suficiente, não tem pessoas suficientes que tem essa, digamos assim, né, essa parte de domínio sobre o assunto e também, digamos, uma noção pública-privada que esse tema é importante. E daí, e na academia também, né? Então, tipo assim, daí você começa a ver por que estamos assim. Eu gosto muito de estudar história, eu gosto muito de estudar contexto, e eu acho que isso é o que faz entender por que a gente está do jeito que a gente está, né? Quando você estuda o contexto, quando estuda um pouco da cronologia né, dos fatos, você entende um pouquinho por onde você está. Mas, assim, é legal a gente saber o quê? Onde a gente está para que a gente possa avançar para o próximo passo. Porque se eu sei onde eu estou, o que é necessário para a gente poder chegar no próximo nível? Essas são as perguntas que movimentam. Essas são as perguntas fundamentais para a gente poder ter um crescimento bacana. E aí, se eu for construir um centro de inovação de verdade, eu primeiro vou fazer um mapeamento regional, qual a história de Lauro, né? Como foi a fundação de Lauro, o que é que a gente tem aqui de contexto, digamos, formativo, de desenvolvimento territorial, tudo isso entra como se fosse algo de fato importante. A cultura de Lauro, tipo assim, poxa, os moradores de Lauro de Freitas, qual a cultura deles? São pessoas receptivas, são pessoas, digamos assim, mais noturnas, são pessoas mais diurnas, quais são os lugares mais frequentados, quais são as maiores necessidades de Lauro. Então, assim, são coisas super importantes para a gente poder colocar aqui na pauta. Aí vem a questão de sociedade, né? Como é que está a distribuição social de Lauro? Então, eu vou trazer até um contexto engraçado. Tá falando com Jacobina e tá falando com o Circuito Diamante, né? Que também são 2 áreas que estão dentro desse projeto macro que eu vou mostrar para vocês. Jacobina faz parte da Serra do Sincorá, né? Da Chapada Diamantina, assim como Lençóis também. Só que Lençóis tem um problema grave. Mais da metade dos jovens não terminam o ensino médio. E Jacobina você já tem algumas instituições de ensino superior, etc e tal, mas ambas são Chapada. Eu consigo classificar os dois territórios como o mesmo? De jeito nenhum, contexto totalmente diferente. A questão da população, Jacobina tem mineração, tem energia renovável também, né? Turismo está chegando agora, com tudo lá. Então a gente tem que entender contexto. Como é que está essa educação, né? Como eu falei agora para vocês. Como é que está esse índice de formação? Os talentos ficam aqui, eles vão embora. Esses talentos que são formados são reaproveitados por quem? Qual é a linha de formação que nós temos aqui? Como é que está a estrutura econômica? Quais são os quinais que mais movimentam dentro de Lauro? Quais são os maiores investimentos colocados em Lauro por enquanto? Dores que Lauro tem, que ninguém resolve, e oportunidades que ninguém pega, como eu falei, e o quesito sustentabilidade. Como está essa longevidade do meu município? Isso é muito importante, tá? Feito esse mapeamento, isso aqui é só classificador. Eu nem comecei a brincadeira ainda. Agora a gente vai começar a brincadeira de verdade. Feito isso, quem são os meus integrantes chaves? Quais são os atores que eu tenho no ecossistema? Né? Hélice pública, hélice privada, hélice acadêmica, hélice de equipamentos de inovação, hélice de fundo de investimentos. Então, assim, você começa a pegar lá a galera e fazer uma classificação
para que você consiga saber exatamente quem está ali. Quem são as pessoas que vão apoiar esse ecossistema? Ó, eu fiz 2 quais, né? Quais atores nós temos, quais organizações apoiarão. Agora eu... Calma que o roteador já vai resetar. Acho que travou lá. Travou para ele, foi? Simone, cadê Simone? Para quem? Porque quem... Voltou. Estou aqui. Aí ele voltou. Diga sua pergunta, Nilson. Você não estava no mapeamento do Inovativa que a gente avaliou? Onde é que você estava? Eu tô aprendendo a empreender, então, através da Bárbara, que ela tem sido muito gente boa. Que cidade você fica? Existem mais Bárbaras e mais Mateus na vida de todas as pessoas independentes, porque a Bárbara, ela lança lá no grupo muitas informações, e aí eu vou buscando, vou escrevendo, mas eu não sabia disso. Afinal de contas, são muitas informações, eu estou aprendendo agora, e aí eu também estou aprendendo com vocês. Ótimo, Nilson. A gente fala com você daqui a pouquinho. Deixa o Matheus. Vamos continuar, Matheus. Perfeito. Gente, foi mal aí de novo. Eu deixei agora no 4G, porque eu acho que o kernel ele vai resetar algumas vezes. Foi você que espirrou, foi o espirro. Pois é, deve ter sido isso mesmo. Ave Maria, viu? Mas enfim, hoje a galera prefere ficar sem água do que sem internet, pra você ter noção, né? Pra você ver. Mas enfim, só voltando, galera, falando um pouquinho sobre esse Ken, que ele é uma pessoa que ele pode representar uma instituição ou não. Ele é responsável pelas entregas. Eu não posso falar de mapeamento e desenvolvimento de ecossistemas de inovação se eu não tenho atores envolvidos e comprometidos com isso, entende? Então, assim, e entender também qual é o grau de participação que cada um pode ter. Então, lá em Irecê mesmo, eu falei, poxa, Tony, né, que é o gerente regional do BNB, Tony, o que é que o BNB pode fazer aqui como fundo de investimento? Pô, velho, com essas dores que a gente mapeou aqui de Irecê, a gente pode lançar editais específicos, entende? Então, a gente pode fazer algumas coisas bem legais que são geradas para quê? Para que a gente possa fazer o desenvolvimento territorial. Então, assim, você começa a entender qual é a hélice que aquele ator participa, como essa hélice pode contribuir com o ecossistema, e a partir daí é desenvolvido um plano de ação. Eu estou falando aqui, gente, uma coisa bem direta e rápida, mas eu vou falar para vocês. Tudo que eu falei aqui agora é um trabalho grande, tá? Tipo, a gente não faz isso da noite pro dia, pelo amor de Deus. E vamos lá. Aí a gente vai fazer agora a abertura e operação. Poxa, bora fazer o planejamento estratégico de negócio, né? Como é que vai ser essa organização? O que é que ela vai fazer? Quais são as pessoas necessárias para que ela consiga girar, né? Para que ela consiga funcionar, incluindo o brand, por exemplo. O Hub Irecê deve sair daqui a pouco. O pessoal já está usando a logomarca, o ecossistema está adorando isso. Mas, assim, eu também tenho que definir organogramas, participações, funções dos atores, né? Então, por exemplo, poxa, o que é que esse Hub oferece de volta para a sociedade? O que é que essa instituição traz aqui como melhorias locais como um todo? Entendeu? O que é que essa marca simboliza nesse grande guarda-chuva de atores? Então, tudo isso é muito importante. Beleza? E aí vem uma elaboração da carta de serviço e precificação, né, que é normal para você poder manter a galera lá trabalhando. E aí cria-se uma pessoa jurídica, que pode ser uma empresa privada, pode ser um instituto, pode ser também como é que eu posso dizer, uma associação, ou utilizar uma associação existente também, se a galera achar interessante, conveniente. Enfim. E a partir disso, a partir do momento que eu tenho uma pessoa jurídica, eu consigo fazer termos de cooperação e parceria, que é o famoso pacto. Entende? E agora tem uma coisa muito bem feita, muito bem trabalhada. O nível 4, nós ainda não temos aqui no país, nem a galera do Sul está aqui ainda, tá? Se eu fosse pegar, vamos supor, beleza, Vale do Silício, Helsinki, entendeu? Tipo assim, os arredores de Londres também, naquela parte da Inglaterra, algumas áreas da China, eles de fato estão em nível 4, que já são áreas ultra integradas, ultra, como é que eu posso dizer, trabalhadas para que a gente consiga ter essa parte de, como é que eu posso dizer, né, de funcionamento 360 muito bem operacionalizado. Então, você tem a operação contínua, a gente fala que, na verdade, começa a virar serviços mutógenos, eles mudam de acordo com as pesquisas, eles mudam de acordo com as necessidades atuais. Então, toda hora você vai ver que vai ter atualização entrando e saindo daquele centro de inovação, um cronograma de eventos centralizado, matura-se agentes externos. Como assim? A inovação é tão forte que ela começa a ser vendida para fora. Você começa a estourar intelecto para fora. Então, você tem um nível muito bom. E você tem o gerenciamento regional em tempo real. Então, nasceu uma nova empresa, nasceu uma nova startup, veio um novo fundo de investimento. Automaticamente aquilo já é classificado, categorizado e exibido para as pessoas. Entende? Então, isso também é muito importante, porque você consegue usar o BI para poder fazer os deltas, fazer as classificações, entender quais são as tendências de maneira mais fácil e tudo mais. E, por último, inovação multissetorial, que é o quê? Poxa, eu tenho um programa para universidades. Eu tenho um programa para as empresas. Por exemplo, o Sebrae faz programa para empresas.
A prova de um ecossistema maduro é o quê? Eu fiz um programa que é para setor público, universidade, startups, empresas e fundos de investimentos. Então, o que acontece? Com um único programa, eu consegui cruzar todas as hélices. Isso quer dizer o quê? Os atores se dialogam. Então, não tem prova mais viva de uma maturidade de ecossistema do que os programas integrados entre os atores. Isso é fato, tá? Mas isso já é o nível 4, é um nível muito mais pesado que a gente tem aqui dentro dessa linha. Então, aqui, ó, em 4 estágios, em 4 pautas, a gente consegue fazer um ecossistema de inovação super maduro, competitivo e de alta transformação dentro da sua linha social. Aí aquela coisa, né? Eu apresentei aqui para vocês em 15 minutos o que eu fiz em 8 anos. Então, é aquela grande questão. Até eu chegar aqui, meus amigos, foi uma batalha. Como é que eu posso... Ainda está sendo uma batalha, né? A gente sempre está se descobrindo, mas foi uma batalha assim, muito grande para você entender ali o que está acontecendo. Já vou passar a palavra para você, tá, Nilza? Mas, assim, isso é importante. Aqui é mais como é que a gente opera, né? Então, tipo, isso inclusive é uma crítica que a gente tem ao setor privado, por exemplo. As regiões que eu vou mostrar, a gente está fazendo de maneira gratuita. Inclusive, eu peço desculpas por Lauro não estar incluído dentro desse rol, porque a gente também preferiu fazer uma distribuição mais geográfica, tá? Para não ficar tudo também preso na costa, baiana como um todo, ou então ficar tipo, com cidades muito próximas da capitais, para que a gente também tenha essa pulverização. E a gente está tirando agora, né, tipo assim, investimento interno, esse é investimento de capital nosso, interno da empresa, 2,4 milhões, né, mais ou menos 2,4, 2,5 milhões, para a gente poder tirar da inércia esses ecossistemas por conta dos resultados que a gente já teve aqui em Salvador, em Conquista também. Então, tipo assim, isso está sendo muito legal. Eu acho que isso é muito bacana. Né? E, claro, a contrapartida, a gente, diferente do setor privado, não exige o retorno do investimento. A gente só quer que as pessoas se dediquem, que elas consigam fazer uma coisa legal, mas não se preocupem, porque eu falei com o Tauan, a gente está agora indexando a ficha de mapeamento de ecossistemas para o Sebrae, e provavelmente o Sebrae ele pode contratar a fase 2 e 3. A fase 4 eu ainda não vou fazer a ficha, porque, tipo assim, a fase 4 ela é muito trabalhosa, gente. É uma coisa bem grande mesmo, tá? Mas, assim, a gente prefere entrar... Tauan, ele é o coordenador de inovação do Sebrae. Ele atende toda a Bahia. Ele, né, responde diretamente a Franklin também, que é o diretor técnico e tudo mais. Então, assim, ele é um parceirão nessa jornada, e eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana para os ecossistemas como um todo. E aqui a gente tem um mapa de atuação. Ó. Então, nós temos 10 municípios, tá, da Bahia, mais a capital, que estão aqui distribuídos. E para a gente poder fazer a seleção, a gente pegou o seguinte. Primeiro, né, população, capital movimentado. E terceiro, posicionamento geográfico. Para a gente também não fazer aquela mega concentração. Porque não tem coisa pior. Vou fazer um projeto aqui, só vou fazer aqui nesse núcleo, né, que concentra a renda, etc e tal. Não. Bora fazer uma coisa diferente. Bora fazer uma coisa diversa. Então, percebam, esse projeto é muito grande. Não é um projeto que, como é que eu posso dizer, é um projeto que ele tem ali uma vertente, vou fazer aqui só na cidade. A gente quer, de fato, fazer o quê? A construção desses ecossistemas para depois a gente ter um equivalente à CAT, que eu estava falando até com Bárbara, né? Quem sabe a Abas não pega esse papel, não pega esse protagonismo, e a partir disso a gente consegue fazer uma governança estadual de inovação, entende? Para ajudar todo mundo a crescer, porque não tem coisa pior do que você ter a informação, ter o conhecimento, e ele ficar preso com a pessoa. Então, assim... É uma coisa que a gente tem que trazer para cá para que fique uma coisa muito mais direcionada. E aí, gente, só para vocês entenderem, né, os 6S já estão participando, aí tem prefeitura, tem governo do estado, enfim, eu nem atualizei esse slide, foi mal, meu Fran, mas enfim, já entrou muita galera dentro desse projeto. E aqui é a grande mudança. Então, poxa, o que eu fazia antes, né, nesse período de 8 anos, hoje em 1 ano eu já consigo ter resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui o benchmark de IRC, em 6 meses eles já definiram toda uma estratégia prévia de governança. Hoje já está fazendo a classificação profunda dos atores para já começar as planejações individual. Então, assim, não se perde tempo, não se perde recursos, já fica uma coisa muito mais orientada e direcionada. Para mim é um orgulho ver o Hub Conquista pegando 5 milhões da BDI hoje, né? Por uma ideia que começou com um papel de hambúrguer. A origem do Hub Conquista foi um papel de hambúrguer. Isso é uma coisa que ninguém imagina, né? A galera veio para cá para Salvador, passei para eles pelo Colabore, pelo Hub Salvador também, a gente foi na Ajuda do Brasil e na Cubus também, que eu fazia parte de ambas. E aí, assim, a gente foi, depois de noite, conversar, começou a desenhar um modelo de governança para a conquista e hoje é o resultado. Olha como tá uma coisa legal, né? Com equipe própria, com pessoas fazendo transformação no local. Então, assim, eu acho que dá muito resultado. Eu acho que isso é fenomenal, entende? Então, assim, isso é legal para a gente poder discutir. E aí, galera, termina a apresentação. Agora é questions and answers, né? Perguntas e respostas, como a galera fala. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa apresentação. Tentei fazer o mais sintético possível, peço desculpas também pelas quedas, mas é para vocês entenderem que, de fato, existe algo muito maior. E não tem coisa melhor do que você fazer um projeto de maneira direcionada.
de maneira estratégica, de maneira que você saiba para onde você está indo. Então, isso é muito bacana. Então, agradeço aí especialmente a Fran, né, pelo convite, e agora estou aberto aí para que vocês possam perguntar à vontade. Ô, Matheus, primeiro nós que agradecemos. Muito do que você falou aí tá dentro da nossa pauta de discussão, sabe? Eu que estou há menos tempo aqui com o pessoal do Vale do Tanga, no ecossistema de uma forma geral, volta e meia, tudo isso aí está na nossa pauta, né? Está no nosso radar de discussão. Pelo que eu entendi, né, o Centro de Inovação e Tecnologia, ele é muito parecido com o que é uma comunidade de inovação, né? O que é a diferença entre os dois? Porque, assim, a comunidade de inovação, a gente já tem criado aqui uma aula. Pronto, vamos lá. Qual é a diferença, né? Me explica isso. Eu vou passar também a palavra para a Nilza, que ela levantou a mão, e depois para Thomas, tá? E aí, vamos lá. Qual a diferença da comunidade para o centro, né, de fato? Como é que eu tenho essa, como é que eu posso dizer, essa distinção? Comunidades são todas as pessoas que participam, certo? Que estão envolvidas ali dentro desse grande eixo. Então, por exemplo, até por ser aberto, você pode ter um estudante, você pode ter uma pessoa física, você pode ter uma pequena empresa, uma microempresa, você pode ter, digamos assim, uma academia como um todo. Então, todos eles fazem parte o quê? Da comunidade. Já o centro como um todo, ele é uma estrutura jurídica, onde existe o conselho gestor principal, né? Existem lá os pilares de funcionalidade dessa organização que fazem toda essa comunidade funcionar. Então, por exemplo, é o que eu falo, a diferença é que existe de fato uma liderança, que vou falar bem claro para vocês, não é dona, ela só catalisa o processo, ela organiza o processo para que a comunidade possa aproveitar os benefícios desse ecossistema. Não sei se fica claro para você, tá, Fran? Mas, assim, é importante saber as pessoas que estão, de fato, dedicadas, comprometidas, para as pessoas que estão envolvidas na comunidade. Por exemplo, pode ter uma startup que ela simplesmente entrou para poder falar um pouquinho sobre, tipo assim, pô, velho, tô resolvendo esse problema aqui de Lauro. Mas não necessariamente ela organizou editais, organizou a gestão, organizou as linhas, mas ela tá dentro da comunidade, entende? Então, ela faz parte dessa divisão, desse role, né, como um todo. Então, é uma diferença notória entre a estrutura, né, digamos assim, jurídica, de fato amarrada ali desse núcleo, da gestão de inovação e a comunidade que está aos arredores, que qualquer um pode fazer participação. Nilza, quer falar? Não, na verdade, eu ia bater palma, porque é muito legal você falar direto, sem enrolação. E, assim, como eu estou aprendendo, eu fico muito contente, porque eu saí do... Eu tenho 16 anos fora do mercado de trabalho, porque eu cuido de meu filho, então só dentro de hospital. E agora que eu estou aprendendo essa questão do empreendedorismo, eu ainda bato na tecla que a sociedade está pecando muito nessa questão. Eu não sei se tem a ver com o tema, mas eu vou falar, viu? Não vou perder a oportunidade, igual o Jô Soares disse. As pessoas estão perdendo muito tempo em querer as questões financeiras, né, os investidores, e investir naquilo que realmente é social, que é de toda uma sociedade, né? Então, está se perdendo muito tempo. Então, meu projeto está aí parado, porque eu ainda não sei empreender, eu estou aprendendo, e tenho discutido isso com o Sebrae bastante sobre a questão de capacitar pessoas. Não adianta, eu inventei e desenvolvi, mas eu não sei lidar com isso, assim como você, como muitas outras pessoas para aqui. Mas nem por isso o projeto tem que ficar parado, e até o próprio Salvador, a própria Bahia, deixa de desenvolver por causa disso, porque o pessoal do Sul está lá dando de 10-0 na gente, aliás, de 11-0 na gente. Então, perde-se muito tempo com essa questão de que você tem que aprender a empreender, contabilidade, tal, fluxo de caixa, que, meu Deus do céu. Mas eu fui para bater palmas e aí, mas está valendo. Perfeito, Nilson. Eu ainda vou falar para você o seguinte, não se preocupe com relação a isso, porque é o que eu falo. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, né? Eu acho que a obrigação é trabalhar em rede. Então, assim, poxa, você tem um contato de um contador legal, você tem contato de um modelador de negócio, você tem um contato, né, de... Então, assim, cada um ali é a famosa divisão de trabalho, né? A gente ainda não é juntar tudo numa pessoa só, eu sou bom em tudo, etc e tal. Não é bem por aí, né? Então, assim, eu até brinco, hoje eu consigo fazer muita coisa, mas para eu poder conseguir fazer todas essas coisas, né, trabalhar com negócio, trabalhar com produto, trabalhar com tecnologia, eu precisei de pessoas que sabiam mais do que eu, e até hoje eu preciso. Então, essa é a grande graça de se trabalhar em rede. Mas vai lá, Thomas, pode falar. Vamos lá, Nilza, assim, eu achei bastante interessante, porque assim, a gente tem procurado, na verdade, fazer um mapeamento de startups, isso é a nível de Brasil inteiro, todo mundo sofre com isso. E antes de perguntar para o Matheus, eu queria perguntar, Nilza,
Você está lá no grupo dentro do Vale do Ipitanga. A gente tem um formulário dentro do site. Hoje você chegou no nosso Sextou. O que faltou, por exemplo, para você entrar lá no nosso formulário e dizer, olha, eu sou a Nilza, eu tenho um negócio de impacto social, eu entendo que o Lauro de Freitas é fraca nisso, é forte nisso, e a gente passou 1 ano esperando 100 e poucas pessoas, 300 seguidores do Instagram, e mais alguns que participaram dos eventos, entrarem lá e dizer para a gente, olha, a minha dor é essa. O que te impediu de fazer isso? Você está no mesmo grupo que eu, lá no Colabore? Não. Você é de Salvador? Sou de Salvador. Pronto, ok. Agora você respondeu a nossa dúvida aqui. A gente está junto e misturado, não tem problema nenhum. Estamos chegando em Salvador. A Simone é líder inovativa para a Bahia inteira. Eu e a Bárbara Calmon, a gente é embaixador na Bahia para a Venture, e o Matheus, está todo mundo aqui embolado, daqui a pouco nós chega. Não, na verdade, eu penso que produtos e serviços, ele tem que ser social para todos, independente de onde saia. Ainda mais se falando de saúde, a gente está falando de saúde, qualquer pessoa pode precisar. Você sabe que Michael Schumacher está hoje em cima de uma cama desde 2013, e ele usa a sonda gástrica, assim como o meu filho. Então, muitas outras pessoas também. Então, eu tenho batido sim na tecla já com o Sebrae, com o Colabore, com algumas pessoas, eu venho discutindo bastante, eu até acho que eu sou chata, em relação a ampliar a visibilidade do meu produto, mas é como o próprio pessoal do Sebrae diz, e muitas pessoas dizem, é que o dono do dinheiro é que decide onde é que ele vai investir, o app é mais barato, ele investe um pouquinho e ganha muito, e o meu produto, eu sozinha consegui desenvolver o produto, maquinário, desenvolvi matéria-prima, logística, tem uma médica que assina todo o projeto, então meu produto está todo pronto, só não tem dinheiro para terminar de finalizá-lo. A gente passou agora no Centelha, e outra coisa, a gente está concorrendo agora para ir em novembro para Nova York, com o CNI. Quer dizer, meu produto vai sair daqui do Brasil para ir para Nova York, porque também o Brasil não abraça o projeto. Sabe o que eu ouço, Matheus? Você é médica? Eu não sou médica, não. Eu sou uma mãe que tem uma criança deficiente de 16 anos, assim como todos nós sabemos que essa questão de doença ou de deficiência, a bússola é quem convive, não é médico. Não procure médico, não. O médico ele vai dar as orientações dos cuidados, mas as necessidades que precisa melhorar é o cuidador. Eu sou a bússola. Então, assim, eu tenho batido muito em algumas situações assim que eu entro, eu sou muito gaiata, como eu disse, pidona, eu fico entrando em lives de médicos, de hospitais, o pessoal pergunta, a senhora é médica? Eu digo, não, eu sou mãe. É porque a senhora talvez não entenda, então talvez eles também não estejam preparados para a nova mudança, de que eu, uma mãe, sou formada em biologia, técnica em enfermagem, e home mãe também, né, claro, desenvolvi o produto que eles não desenvolveram, a indústria farmacêutica está aí, ó. É um campo, eu não sei se vocês viram, eu até coloquei, eu peço até desculpa, viu, Matheus? Mas eu gosto muito de fazer propaganda do meu produto, porque é para todos. Pode ver aí, ó. Só nos Estados Unidos são 240 mil pessoas, gente. No Brasil são 53 mil, só pelo SUS. A Covid teve um aumento de 12% no caso de pessoas com Thomas, que precisaram usar sonda gástrica. Então, assim, a gente está falando de algo sério, que as pessoas estão discutindo se eu sei fluxo de caixa. Eu estava falando isso com o Matheus. Matheus, eu estou desesperada, porque eu não consigo fazer meu pitch, porque eu paguei uma mentoria, e o cara disse que eu tenho que saber fluxo de caixa, e eu não sei fluxo de caixa. Ilza, vamos lá. Você está no Centelha, não está? Já fomos selecionados pelo Centelha, vamos agora entregar a documentação, e agora fomos selecionados pelo CNI. E quem te disse que você precisa de fluxo de caixa? Hã? Quem te disse que você precisa de fluxo de caixa? Para fazer um pitch, para fazer meu pitch deck. Ok. Eu vou compartilhar com vocês. Matheus, só para a gente poder levar a nível de Bahia... Pelo amor de Deus, não manda eu aprender no YouTube, gente. Não quer me ensinar, que é individual. Matheus, Nilza, obrigado aí. Vamos deixar o Matheus só... Matheus, eu preciso de você aqui rapidinho. Beleza. Vamos lá. Nilza, como é o nome da sua startup? Jomais, absorvente dérmico. Jomais, ok. Você está dentro do ecossistema de Salvador, não é isso? Notícia boa é que a Abas está chegando aí. Bárbara, pelo amor de Deus, não faz a gente passar vergonha. Viu?
A ABAS está chegando aí, Associação Baiana de Startups, e a gente vai resolver esse problema para poder entender por que a Nilza está nessa trilha e não chegou aqui ainda com a dor, no caso, e não está dentro do mapeamento do inovativo. Matheus, me explica por que a gente sempre faz mapeamentos, todo mundo faz mapeamento. E aí, por que a gente não conseguiu encontrar a Nilza em nenhum mapeamento desse? Ela já está no centeiro, inclusive. Aí vamos falar um pouquinho sobre as estruturas de desenvolvimento de negócio. Como é que eu vou fazer o mapeamento, sendo que os atores não se conversam? Primeira pergunta é essa. Do que adianta eu mapear se você não tem... Aí eu vou falar com a prefeitura. Prefeitura, o que você tem aqui de inovação? Ah, não sei. Beleza. Ou academia, quantas startups a gente tem aí? Não sei também não. Então, assim, como é que você tem os polos formadores de negócios, né, propriamente ditos, sendo implementados, e aí ali não tem um polo para você poder trazer esse tipo de informação? Vamos fazer uma dinâmica legal aqui. Por exemplo, qual é a correlação do Vale do Ipitanga com as academias e com o poder público? Você já tem algo estruturado lá dentro? Um fluxo de retroalimentação? Velho, quando alguém te procurar sobre isso, pede para vir para cá. Isso existe? Existe um fluxo? Já tem, assim, dentro daquilo que você estruturou do CTI, no caso, o que a gente fez? Tem a lei de inovação, no caso, a lei 2001, que trata de inovação em Lauro de Freitas. Essa lei, ela tem um conselho que, obviamente, precisa do governo municipal para ser formada, e automaticamente, antes do conselho ser formado, a gente viu e entendeu que as pessoas que estavam dentro da comunidade já poderiam, primeiro, ocupar as cadeiras do conselho e depois também fazer parte de um comitê estratégico. Então, a gente, como aquele sonho juvenil, criou lá no WhatsApp e denominou comitê estratégico, e a partir dali a gente toma as decisões dizendo, olha, o Matheus tem um assunto bacana para trazer aqui. O Matheus, e aí dentro da comunidade, por isso que às vezes é meio assim, a Nilza veio de onde? Porque realmente assusta a gente às vezes, quando a pessoa, não sei, não vi, porque qual é a correlação que a gente tem nas academias? As academias e todos os seus coordenadores dos cursos de administração, contabilidade e de inovação, eles sabem que a gente existe, principalmente em Lauro de Freitas, e eles consultam a gente. Vou dar um exemplo. Coordenação de inovação do IFE de Lauro de Freitas tem um curso de engenharia de energias. Aí ele perguntou para mim e para a Simone, no caso, obviamente, que a gente está ali mais envolvido nas visitas e tudo. Vocês têm o contato da Unigel, que está falando sobre hidrogênio verde, para a gente marcar uma visita técnica lá? Né? Então, basicamente essa correlação que a gente tem. E qual foi a devolutiva? Né? O que vocês estão levando para a Unigel e o que o IFBA consegue oferecer com seus doutores e os alunos para que a Unigel entenda que ela pode fazer uma conexão de trabalho ou de inovação aberta ou para resolver algum problema que ela precisa. Então, assim, não adianta, vou fazer uma visita, ótimo, vou fazer uma visita, mas precisa sair alguma coisa disso, né? Não é só aquela visita escolar, é aquilo que você estava falando aqui nos bastidores. A gente ainda está num nível que é muito imaturo, né? Perfeito, gente. E só para poder dar um contrassenso, gente, eu esqueci de avisar, eu vou ter uma reunião agora às 5 horas que não posso atrasar. Eu mandei aqui uma mensagem só para poder deixar claro que eu poderia levar 2 minutinhos para entrar na sala, mas é o seguinte, os níveis eles vão crescendo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é integrar-se. As pessoas têm que saber que isso existe, que isso é um espaço que faz o quê? Por exemplo, qual é o propósito do Vale do Ipitanga? Quem é que vem para cá? O que é que a gente faz? Como é que funciona para startups? Como é que funciona para academias? Como é que funciona para poder público? Entende? Isso é um plano de ação complexo. Dá para fazer? Dá. Eu adoro fazer essas coisas. Mas, assim, para a coisa funcionar de fato, que foi a sua pergunta principal, isso tem que estar muito claro. Entende? Abraão, seja breve, como as pessoas falam que eu vou ter que fazer a decolagem mesmo, mas a gente vai se falar de novo, não se preocupe não. E na próxima com pão, entendeu? Botar um sanduba aí no meio que vai dar um caldo bom. Não, eu ia falar, mas acaba que iria demorar um pouco no que eu ia pronunciar. Então, fique tranquilo, pode ir lá na sua reunião, que no próximo momento, eu já estou integrado aqui no grupo do Vale do Ipitanga, com certeza a gente vai poder se falar novamente mais lá na frente. Matheus, beleza. Eu não te atrasar para o seu compromisso, mas só para a gente poder fechar essa nossa conversa de hoje,
Primeiro, te agradecer, né, por ter aceitado aí o nosso convite, ter trazido convidados para poder falar com a gente também, foi legal. A gente quer saber, assim, acho que deve ser a pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo aí, né? A Simone tinha colocado no chat aqui, enquanto você falava, coloca Lauro nesse radar, Lauro tem que entrar nisso aí. E eu concordo, né? Lauro tem que entrar. Como que a gente faz, né? Se A gente pode... Como é que faz para Lauro poder entrar nesse radar aí? Partimos de onde? Perfeito. Para a gente poder fazer a entrada, eu acho que vale a pena depois um segundo papo comigo e com a gestão estratégica, para vocês entenderem como é que funciona essa implantação completa. Quais são os níveis, quais são os passos, como é que é feito também, como é que a gente consegue trilhar diretivas bem estratégicas e com um plano de ação, né, que ninguém aqui, é o que eu falo, falar é muito bom, agora fazer, e aí, quem que faz, né? Quem é que bota a mão na massa, isso é muito importante. Para que a gente consiga atingir esses resultados. Se vocês tiverem um tempo na semana que vem, aí, Fran, a gente pode conversar com a gestão estratégica e a gente vê um meio da gente poder colocar ali no meio, sabe como adicionar Lauro dentro desse radar das construções do Centro de Inovação e Tecnologia locais, tá bom? Ah, joia, beleza. Você gosta de pão e de sentar à mesa para poder conversar? Dia 1º de abril a gente vai ter um evento um pouquinho com essa pegada, né? A gente vai se encontrar para um encontro de colegas do ecossistema de inovação. Então, você já é nosso convidado, você e todo mundo que está aqui para poder participar. Em breve a gente solta mais notícias sobre esse evento, mas de qualquer forma já deixo antecipado que vai acontecer. E é um momento assim, mais descontraído mesmo, de conversa, de informação, em um lugar onde vai ter cerveja, onde vai ter petiscos para quem quiser comer e beber. Mas vocês já são nossos convidados, tá? Obrigada, Matheus, mais uma vez. Gente, eu agradeço de qualquer forma. Ó, dia 1º, traga depois só um resumo do evento, horário, local, etc e tal, que tá bacana. A gente bate uma resenha dessa, a gente pode fazer uma estratégia bacana para ver como é que a gente pode consolidar esse ecossistema de Lauro. E se vocês tiverem dúvidas também, Fran tem meu número, então podem mandar um alô, tá? Então, estou aqui à disposição para poder dar um help. E tenho certeza do seguinte, gente, o objetivo é o quê? Ecossistemas mais fortes e protagonistas da mudança do território. Para positivo, claro, né? Sempre para melhor. Então, agradeço a todos que estão aqui, desejo uma excelente sextada, né? Hoje também ninguém é de ferro, é importante a gente lembrar disso. E estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Então, um abraço, galera. Obrigadão por tudo. E agora eu vou lá para o meu segundo round. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Matheus. Valeu, Matheus. Pedi para incluir meu contato com vocês aí, faz favor, viu? Pode entrar lá no site, isso, Fran, entra no site, Milza, valedopitanga.com.br. Você já fez uma das coisas que a gente preza aqui, que é a cultura, ou seja, você veio numa reunião de sextou, isso para a gente é importante, participou, falou, abriu a câmera, isso é extremamente importante. Abraão, pode falar aí, agora a gente fica aqui até 10 da noite, né, Fran? Isso aí, Ótimo. agora bora. Primeiramente, Então tá empolgado. Eu adoro uma resenha, bora. Dia 1º é dia de resenha. boa tarde, gente. É um prazer, uma satisfação imensa estar aí com vocês participando, né, do Sextou. Participar nesse horário, porque como eu ainda estou CLT, então hoje eu folguei do CLT, deu para eu vir participar com vocês, mesmo entrando ali 4h30 mais ou menos, mas consegui entrar. E eu fiquei com uma dúvida, se existe algum custo para esse sextou, no que essa reunião que a gente participa, existe algum valor que tem que ser adicionado, né, para o convidado, para o participante que vai palestrar. Eu fiquei com essa dúvida. Ô, Abraão, não, para poder participar do sextou, tanto como participante aqui ou como convidado, não tem um custo. A comunidade ela é aberta, né, para quem queira entrar. Só que existem momentos específicos dos nossos sextous, né? A gente dividiu em 4 momentos. Um deles é o sextou estreia, onde uma pessoa chega e se apresenta, seja ela uma startup, ou seja um representante do poder público, independente de qual ele seja, é o momento de apresentação. Esse é o sextou estreia, normalmente é a primeira sexta-feira do mês. E esse de hoje, que é um sextou convida, onde uma pessoa tem referência em algo relacionado à inovação, ou tenha conhecimento, tenha participado de algum case de sucesso relacionado à inovação, vem para poder trazer conteúdo para a gente. Em nenhum dos momentos é cobrado nada, não, tá? Nem do convidado e nem de quem está aqui como participante também.
fique à vontade, que eu vou participar todas as vezes que você puder. Ótimo, muito obrigado. E eu tive a oportunidade de participar junto com minha esposa no encontro que foi lá no teatro. Inclusive, estava conversando mais cedo com o Thomas sobre a postagem que eu fiz lá no grupo Vale do Ipitanga. E para eu me apresentar um pouquinho melhor, para vocês conhecerem um pouco mais sobre as minhas atividades, eu sou hoje consultor de Business Intelligence, trabalho com desenvolvimento de relatórios, dashboards em Power BI. Ministro palestras, treinamentos também. Recebi recente meu atestado de capacidade técnica para instrutor de Power Platform, que é uma ferramenta da Microsoft, mas que dentro dessa ferramenta ela possui outras ferramentas que auxiliam aí na gestão de dados, de processos, análise de relatórios, criação de aplicativos. Então, o meu objetivo é justamente deixar de ser CLT. Hoje eu já sou MEI, eu possuo um CNPJ ativo, e todas essas palestras, treinamentos, consultoria que eu ministro, eu faço via o meu CNPJ MEI e emito nota fiscal, tudo certinho. Já estou aqui com os dados atualizados para Lauro de Freitas, no meu CC MEI, e o meu objetivo é dar continuidade, fazer com que eu saia do MEI, vire uma microempresa, uma empresa, e consiga atuar nesse segmento aí de mercado, ajudando as empresas, ajudando universidades, escolas, ministrando treinamentos na área de tecnologia, falando sobre a importância da análise de dados, sobre a coleta de informações, o que essas informações podem favorecer para o crescimento das empresas, porque uma análise de dados ela bem preparada, bem estruturada, a gente consegue extrair diversos insights, fazendo com que as empresas possam crescer através desses insights, melhorando assim a tomada de decisão. Então, para mim é uma satisfação imensa poder estar participando aqui com vocês. Já tenho conversado um pouco com o Juliano também, hoje falei um pouco com o Thomas, e quero poder me integrar mais, participar mais dos encontros, aprender mais com vocês, poder aí, com certeza, decolar aí no sucesso junto com todos e contribuir também com o grupo naquilo que for possível. E fico aberto aí também para convites. Se porventura tiver algum evento que vá falar sobre análise de dados e eu puder participar apresentando alguma estratégia, algum relatório, algum case, me coloco à disposição também. Pode falar, Thomas. Brão, eu tinha até falado com o pessoal mais cedo, na hora que você se prontificou a ajudar a gente, e assim, a gente tem a gente tem um processo, no caso, porque assim, eu vi que você já preencheu lá o nosso mapeamento, você já está dentro do grupo, você já está acompanhando o grupo da comunidade no WhatsApp, a gente acompanha isso. Às vezes a gente não fala nada, né? Eu falei para você, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente está vendo tudo, mas a gente lê tudo, sabe tudo que vocês estão fazendo aí, o que vocês estão propondo e tudo. E assim, Lauro de Freitas tem um plano plurianual para 2025, que é fazer com que ela chegue como cidade inteligente, né, e seja mapeado. Então, assim, o desafio que eu queria te propor, e a gente tem algo que faz parte da cultura da comunidade, que é o seguinte: o que você consegue entregar para a gente com as habilidades e as competências que você já tem, sendo empreendedor, e obviamente você ainda está em CLT, isso é temporário, daqui a pouco você vai entrar dentro dessa liberdade aí, né? Não vou virar coach agora, mas assim, você vai sair da CLT e vai vir para o mercado e vai ajudar a gente cada vez mais e ter mais tempo, né? Porque isso é importante. Então, assim, eu queria te propor o seguinte, um desafio. A gente tem o Juliano, que é o diretor da CESPRO hoje já, né, há pouco tempo, e a gente precisa agora pegar alguns dados que a CESPRO, com a tecnologia que ela tem lá e os diversos players de processamento de dados que eles têm, eles conseguem fazer captações de dados da Receita Federal, dados da Jusceeb, assim, diversos dados, e fornecer para a gente alguns dados. Inclusive, eles deram esses dados para a gente no ano passado, e a gente viu lá que tinha 46 empresas que faziam software na cidade. Então, o que a gente quer agora? Primeiro ponto, ter um mapeamento das empresas de tecnologia eletrônica, ok? Isso, inclusive, é uma dificuldade que a Fran tem.
também para poder mapear as startups. Então, a partir do momento que eu pego lá, todas as empresas que iniciaram, a gente consegue verificar isso de maneira melhor até, né, das empresas de tecnologia. Opa, entrou uma empresa de tecnologia aqui que faz software. O que ela está fazendo? Será que ela abriu o CNPJ agora? E aí? Ela é uma startup? Ela não é? Ao invés da gente pegar esse emaranhado todo. Cidade inteligente, tem muitos indicadores que estão disponíveis também que a gente pode pegar e simplesmente a gente, vou esperar o ano que vem para poder dizer se Lauro de Freitas vai chegar nisso ou não. Não, eu posso simplesmente pegar o Abraão aqui, eu sei que você está no nível de maturidade ainda, obviamente você está buscando isso, então qual é o give fish? O que você vai dar primeiro para a gente poder fazer essa conexão em relação ao ecossistema? Vamos pegar esses dados e vamos trabalhar em cima disso. E aí essa reunião que você falou é importantíssima, a gente pode incluir ela dentro de um calendário, dentro de um evento, para a gente poder falar de indicadores e como é que está a nossa situação. Por exemplo, você acabou de falar que era MEI aí. No ano passado, a gente teve um crescimento de 20,59% de mês. Mas e agora, em março de 2023, como é que está isso? Eu não posso esperar o ano que vem uma boa alma ou uma empresa, no caso, fazer esse levantamento. É fundamental que dentro da cidade, dentro dos seus ecossistemas, a gente tenha condição de fazer esse levantamento de dados de maneira automática. Por quê? Porque a Shirley do Sebrae e todos os atores estão aguardando as decisões e a gente precisa fazer essa tomada de decisões, né, com base nisso. Beleza? A gente pode contar contigo, então, para fazer isso? Aqui a gente só faz pedir, é pior do que a Nilza, viu? Com certeza, isso é importante e vai ser muito bom para mim, para poder trabalhar num case um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado, porque eu sempre trabalhei na área de logística, então depois que eu fiz a migração de carreira lá em 2020 para a área de dados e BI, eu comecei a trabalhar muito com cases voltados para vendas, para faturamento, para a própria logística, recursos humanos. Então, pegar um case desse para mapear ecossistemas, startups, empresas que iniciaram suas atividades, empresas que fecharam, ou porventura estão com algum processo de recuperação, isso vai ser importante, vai ser muito bom, e mapear isso e trazer aí para o grupo, para o Vale do Ipitanga e para a Cidade Inteligente, aí, Lauro de Freitas, vai ser muito bom. Não, e não é só isso, a gente tem um secretário de inovação que esteve com a gente no Sextou Estreia, quem estiver assistindo agora, não perde, vai lá no canal do Vale do Ipitanga e assiste o Sextou Estreia, que teve o superintendente de inovação que passou por Cachoeira em relação ao turismo, e a gente quer mapear os 44 quinais, né, de atividade econômica e saber onde é que esse pessoal está. Beleza, Abraão? Então, toca o papo aí. Falou. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu só fiquei na dúvida, o fato de eu estar em Salvador implica alguma coisa? Na sua participação aqui hoje, não, pelo contrário, foi ótimo Sim. ter vindo aqui, conhecer vocês. A atuação do Vale do Ipitanga, ela não é restrita exclusivamente ao Lauro de Freitas, né? Porque a gente tem atores aí que estão trabalhando a nível nacional, como o Thomas, a Simone, o Inovativa e tudo mais. Então, não tem problema nenhum você ter participado hoje. Tá bom. Inclusive, eu estou preenchendo lá o formulário e acho interessante, sim, buscar todos os atores que estão no Centelha, mesmo aqueles que passaram na primeira fase, ainda não tiveram oportunidade de passar para as fases seguintes, e está observando, mapeando, acompanhando. Eu acredito que tem muitos mentores muito bons, excelentes, que podem estar dando auxílio de que forma é melhorar. Eu, por exemplo, eu jamais saberia me inscrever no edital. Das vezes que eu fiz sozinha, eu só tomei chabu. Eu conheci uma pessoa, porque nosso projeto foi selecionado pela Embaixada dos Estados Unidos e Consulado Americano, fomos para São Paulo, e lá em São Paulo eu apresentei, e aí uma moça se interessou, sem compromisso a princípio, e agora ela se tornou nossa mentora. E, então, quando tem editais, eu copio as perguntas do edital, coloco no Word, passo tudo para ela responde, depois eu vou lá e escrevo minha startup. Quer dizer, o meu produto não precisa ficar parado porque eu não sei fazer. Mas e cadê essas pessoas que a gente não consegue encontrar, que pode se disponibilizar para ajudar ao preenchimento de editais, a preenchimentos de algumas perguntas aqui, eu também não sei responder em formulário, estou aprendendo aos poucos. Tudo eu pergunto, tudo eu peço. Então, a minha dificuldade talvez seja de muitos que não têm coragem ou têm vergonha de chegar aqui e dizer a vocês, eu não sei fazer.
podem me ajudar, como eu fiz desesperada aí com o Matheus, né? E aí é isso, vamos melhorar essa comunicação, precisamos identificar esses atores. A gente pensa que a pessoa está faturando, mas a pessoa também não sabe faturar, não sabe... E também dar oportunidades àqueles que não conseguiram ainda falar, para que eles comecem a se desenvolver de todos os sentidos, né? Porque a gente precisa não só ser ouvinte, mas a gente precisa também ser protagonista. Então, reunir esse pessoal em Lauro de Freitas, pode me convidar, né? Mas eu tenho dificuldade de sair, tudo meu praticamente online, por causa do meu filho. Então, é isso, né? Dar oportunidade às pessoas falar, fazer feira. Eu acredito que o título que vocês botam, às vezes, na chamada, dificulta o interesse de muita gente que talvez não saiba do que se trata. A Bárbara me mandou, eu disse, vou participar disso, mas quando eu vi Matheus, eu disse, não, eu vou lá, que eu vou ver o que é que o Matheus está falando. Então, já me chamou a atenção pelo fato de saber, de ser uma pessoa que eu conheço. E a Bárbara, quando manda as coisas, a Bárbara é filé, né? Então, tudo isso, se você disser assim, Nilza, você está atrasada. Não, não estou não, tem muita gente que é semelhante a mim. Eu não tinha internet lá quando eu tinha 18 anos, como a galera tem agora, né? Eu vim ter celular em 2018. Então, muita coisa... Sim. Ótimas suas contribuições, assim, obrigada pelo feedback, obrigada pela sua participação também. Fique à vontade para você participar em outros momentos com a gente também. Todo mundo participou, obrigada. Acho que a gente não vai se estender mais. Vamos encerrar aqui por hoje. E na semana que vem a gente se encontra de novo para outro sextou. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Tchau, Bom pessoal. final de semana para todo mundo. Sucesso aí, Tchau. abraço.